E aí, pessoal, beleza? Essa aula é principalmente para você que já fez aí a lista de exercícios do CPB Prova. Você que ainda não fez, corre lá, faz a sua lista, que é um tipo de preparação também a esses exercícios para você memorizar e fixar esse conteúdo aí, né? Vamos começar. Algumas questões, se você que já fez, viu que algumas questões são mais diretas, mais simples, então são mais rápidas de responder e algumas são muito longas. Então, nessas que são muito longas, vou tentar abreviar aí e ser o mais objetivo possível na hora da resposta, ok? Respondendo elas também vai ajudar vocês a tirar algumas dúvidas a respeito desse conteúdo ali de sucessões ecológicas, né? Então vamos lá. Pergunta número 1, né? Recentemente a Amazônia sofreu um impacto ambiental por conta de queimadas que devastaram a floresta. De acordo com especialistas, vai demorar décadas ou até séculos para se recuperar. Neste longo processo, ocorrerá sucessão ecológica. Com relação a esse tema, assinale a alternativa que está correta. Então vamos lá. Como vocês podem ver, a alternativa correta é o aparecimento de outras espécies é favorecido pela colonização por espécies pioneiras. Então a gente sabe que como ali já havia vida, né? E a vida, então, por causa de uma queimada, ela veio se perder. Então a gente tem ali um tipo de sucessão secundária, né? Quando já tinha vida no lugar. Lembrando que a sucessão primária é aquela quando o lugar nunca havia sido habitado anteriormente. Então nesse caso aqui já havia vida, e aí vai surgir as espécies pioneiras, que vai favorecer então o aparecimento de novas espécies. Próxima pergunta, pergunta número 2. Então, 200 mil pessoas já se candidataram para participar do projeto Mars On, que em 2023 pretende então levar astronautas para colonizar o planeta vermelho. A iniciativa desperta apoio e crítica dos cientistas, sobretudo por selecionar pessoal em competições de reality show de TV. Caso a viagem referida acima tenha sucesso, poderíamos admitir que é a primeira população humana em Marte. Vamos lá? Indicaria sucessão ecológica primária. Como não tem vida lá nenhuma, e a primeira coisa que vai chegar, os primeiros seres vivos que chegam são os seres humanos, então os seres humanos seriam uma sucessão ecológica primária, né? Primária porque não tem nenhum tipo de vida lá naquela região. Próxima pergunta, pergunta 3. Temos um esquema aqui, né? Claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Então, ao retratar então da retirada aqui da madeira de uma árvore, essa charge ela expõe a questão sobre o desmatamento das florestas. Uma floresta desmatada está sujeita às mudanças sequenciais de sua comunidade, as quais culminarão com o restabelecimento da comunidade. Tais mudanças correspondem ao processo de sucessão ecológica. Considere a sucessão ecológica, as sucessões em uma área originalmente floresta e assinale a alternativa que relaciona corretamente os eventos desse fenômeno. Então, aqui nós temos as espécies colonizadoras da área desmatada alteram o ambiente, tornando-o mais adequado para espécies tardias da sucessão. Então as espécies colonizadoras, numa modificação que teve no ambiente ali, da área desmatada, né? Ela vai tornar então o ambiente mais adequado para que as sucessões aconteçam. Nós vimos na questão ali que falou da queimada da Amazônia, né? Os primeiros seres que chegam no lugar vai dar a possibilidade de que novos seres cheguem e repovoem novamente aquela região desmatada. Pergunta número 4. Por conta de um incêndio, uma floresta então teve toda a sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme aqui nós temos a imagem. Essas alterações caracterizam um fenômeno denominado, que é o conteúdo que a gente está estudando, né?
que é a sucessão ecológica, né? Então, onde um ambiente vai sendo povoado, vão chegando novos seres, e aí esse processo vai acontecendo até atingir a comunidade clímax, né? Próxima pergunta. Notícia abaixo, né? O número de focos de incêndio em setembro é maior de toda a série histórica do INPE, iniciada em 1999. Considerando o período de janeiro a setembro, o ano de 2017 já é o segundo com mais pontos de calor. É correto afirmar que, após a ocorrência de queimadas em uma dada floresta, haverá sucessão ecológica secundária. Porque, já falamos, né, vamos só repetir aí para forçar, a floresta foi queimada, então pode ser que ali já tinha vida. Pode ser que sementes possam vir a sobreviver, alguns ramos que venham a sobreviver naquela região, brotos, mesmo depois da queimada, e eles já vão então começar esse processo de sucessão ecológica, né? Então acaba sendo mais rápido do que a sucessão ecológica primária, que depende exclusivamente ali no início, né, de sua formação, de líquens e musgos. Próxima pergunta. O termo ecologia foi usado pela primeira vez em 1866 na obra Morfologia Geral do Organismo, de Ernst Haeckel. Então podemos conceituar a ecologia como uma ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e o ambiente em que vivem. Em relação ao tema, correlaciona as colunas a seguir. Então, a gente vai relacionando uma por uma e depois observar aí qual que é a alternativa correta, né? A área física na qual determinada comunidade vive. A área física, então, é o biótopo. Okay? Biótopo é a área física. Unidade natural constituída de fatores abióticos e bióticos que interagem e relacionam entre si, formando um sistema estável. Então, esse é o ecossistema, fatores bióticos e abióticos na mesma região. Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Então, nós temos a biocenose. Uma sucessão ecológica representa a comunidade pioneira. Em uma sucessão ecológica representa a comunidade pioneira. Pioneira, então, nós temos a ECESE, né? Comunidade pioneira. Depois, a última etapa intermediária em que se encontra o ecossistema durante uma sucessão ecológica, não sendo mais pioneira e nem totalmente equilibrada, como acontece na obra Clímax. Então, nós temos aqui a série, né? Séries em algumas traduções. Então, com essa sequência aí, a alternativa correta que nós temos, letra D. Okay? Vamos lá para a próxima. Pergunta 7. Essa aqui, como eu disse antes, né, tem umas questões que são com um texto maior. Então, a gente vai aqui, ó, sobre o processo descrito no texto, assinar a alternativa correta. Né? O que diz o texto? Existem regiões na Terra que não favorecem a vida de seres vivos, devido ao clima e às condições do solo. No entanto, essas regiões podem ser eventualmente colonizadas por certas espécies, genericamente denominadas espécies pioneiras, que conseguem se instalar e suportar as severas condições desses lugares. Essa colonização vai modificando progressivamente o ambiente, pois haverá acúmulo de material orgânico no solo, aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis e permitindo que ocorra maior retenção de água. As novas espécies que chegam competem com as pioneiras e vão gradativamente substituindo elas. As sucessivas gerações de plantas e animais que nascem, crescem, morrem, se decompõem, tornam o solo cada vez mais rico em matéria orgânica e umidade. Esse processo complexo em que há mudança de comunidades ao longo do tempo é denominado de sucessão ecológica, e a comunidade estável formada é conhecida como comunidade clímax. Sobre o seu processo, assinale a alternativa correta, então. Então, aí nós temos, durante o processo de evolução de uma comunidade ou sucessão ecológica, se observa o aumento de complexidade das cadeias alimentares. Então, conforme a vida vai se instaurando nesse lugar,
também vai vindo novos seres vivos e as cadeias alimentares vão ficando cada vez mais complexas. Próxima questão. Os ecossistemas naturais terrestres passam por mudanças através de sucessões ecológicas. Em relação a esse processo, é correto afirmar que ocorre o aumento da biodiversidade. Conforme o tempo vai passando, novos seres vão chegando, então vai aumentando a biodiversidade de seres naquele lugar. Próxima questão. Após 2014, marcado por um aumento de queimadas em áreas verdes no Brasil, a primeira metade de 2015 mostra que a situação está mais crítica. Imagens consolidadas de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram severo aumento dos incêndios florestais em boa parte dos estados, especialmente da região sul, nordeste e norte, que chegou a 138%. Considerando o impacto das queimadas florestais em sucessão ecológica, é correto afirmar que nas áreas afetadas haverá então colonização das espécies pioneiras, seguida do estabelecimento de outras espécies. Questão 9 já foi. Última questão. Leia o texto a seguir. A sucessão pode ocorrer em uma área abandonada pelo mau uso do solo ou a exaustão da fertilidade. Inicialmente apresenta um processo pioneiro de propagação no solo por plantas bem primitivas que são capazes de viverem da água e da rocha viva ou dos horizontes mineralizados no solo. Assinale a alternativa que indica o tipo de sucessão ecológica caracterizada nesse texto e sua correta definição. A sucessão é secundária, o substrato já foi anteriormente ocupado por uma comunidade. Então aqui a gente encerra. Você que não fez ainda as atividades, vai lá, faça, estuda um pouquinho. E a atividade para a aula de hoje também, terminar ali as atividades a respeito das sucessões ecológicas ali no livro. E a gente vai fazer então a página 5 e a página 6 da apostila. Valeu, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima aula.